Cabelo é identidade, expressão e liberdade. Para muita gente, é símbolo de força, vaidade ou até de um recomeço. A gente pinta para se sentir mais viva, prende, solta, reinventa. Tem aquelas que muda o corte para marcar uma nova fase e tem quem decida ou precise raspar tudo. Isso também é potência. Cada escolha, cada processo carrega uma história. E vou te contar, vai muito além de estética. Mas e quando o cabelo começa a cair, sem que a gente escolha? Quando a perda dos fios tá junto à dúvida, o medo. Gente, queda capilar é um assunto que mexe com a autoestima da mulher e dos homens também. Mexe com nossa vaidade e com a saúde emocional. Hoje eu trouxe mais uma vez o assunto do cabelo, porque é um assunto que está me incomodando bastante. E como eu já falei aqui para vocês anteriormente, tudo que eu aplico em mim, eu compartilho aqui com vocês. Assista ao vídeo e vem comigo descomplicar esse assunto. E eu já começo com duas perguntas. Como é a relação com seu cabelo? Por que o cabelo mexe tanto com a nossa autoestima? Meus amores, cabelo tem a ver com a nossa personalidade. Então, nós, em alguns momentos, escolhemos ter uma imagem, porque aquela imagem vai ser a que melhor se adequa ou se adapta a um determinado ambiente. E a gente, de fato, vai se sentir livre quando a gente estiver com a nossa máxima expressão, que é o caso da mudança no cabelo. Se eu vou fazer ou não uma progressiva, se eu vou pintar ou não o cabelo, se eu vou fazer um corte mais extravagante ou menos extravagante, tudo isso vai falar da nossa personalidade e do momento. Eu acho que tem muito a ver com o momento mesmo, sabe? Épocas que eu acho também que refletem vida. As mudanças são muito importantes. E o cabelo como um todo, o rosto é muito importante. Mas na hora que entra a queda do cabelo, é uma coisa desesperadora, não é verdade? Então, eu vejo hoje que cresceu muito a procura pela dermatologia capilar. O tempo que o cabelo tem impactado mais a autoestima, até mesmo do que lesões, que são comuns, simples e que também impactam tipo de acne, uma melasma, enfim. Hoje tem muita gente falando de queda capilar o tempo todo, porque muitas pessoas se queixam da queda de cabelo. Gente, todas as viroses, as infecções que mexem com nossa resposta imunológica e que geram alguma forma de inflamação sistêmica e tudo que vai impactar o nosso sistema imunológico pode gerar a parada da fase anágena, que é a fase de crescimento. É como uma forma que o organismo encontra de poupar energia. Então, assim, o cabelo, todo o nosso organismo é muito sábio. A gente tem mecanismos de defesa, mecanismos de combate e o cabelo vai refletir como se fosse aquele momento em que o organismo tivesse que destinar toda a força dele para resolver uma outra coisa. E o cabelo, que eu falo que é o último da lista e que ele é um anexo. Sim, gente, porque o cabelo não é um órgão vital e ele fica negligenciado. Então é interrompido uma fase do crescimento que vai se refletir, às vezes, mês depois. É por isso que quando estamos no momento de fragilidade, quando o nosso corpo está sendo atacado, ele vai responder de uma forma diferente. E os cabelos também. Se estivermos com frio, por exemplo, a gente sente nossos pelos do corpo arrepiarem. Isso é uma forma de nos proteger. Então, o mesmo acontece numa outra proporção, que é na cabeça. E será que cortar o cabelo faz ele crescer mais forte? Então vamos lá. A primeira coisa é nós entendermos todo o processo orgânico. Temos terminações nervosas,
A gente tem várias coisas lá no folículo que está dentro da pele. Então, se a gente corta uma ponta dos cabelos, vocês conseguem compreender que não vai ter uma conexão direta com nossa totalidade que acabei de falar? Cortar o cabelo não ajuda a fazer crescer. Eu sei que muitas vezes a gente corta as pontinhas para fortalecer, mas, na verdade, o que a gente está fazendo é igualando o nível do cabelo. Porque eles estão ali com tamanhos variados. E ao cortar as pontas, dá uma impressão que ele está mais cheio naquele ponto. Mas sabe uma coisa interessante? Eu costumo dizer o seguinte: o cabelo, quando você corta, ele ajuda o cabelo a manter o comprimento saudável. Sim, porque a roupa, quando desfia, ela tende a continuar desfiando. A ponta do cabelo é a mesma coisa. A ponta do cabelo, quando ela se abre em duas partes, é igual uma roupa quando começa a desfiar. Ela tende a continuar desfiando com o passar do tempo. Então, quando o cabelo tem aquela ponta dupla, se você fica com pena de cortar aquela ponta, ela vai continuar se dividindo o cabelo. Ela vai só subindo e você vai perdendo o comprimento do cabelo. Eu aconselho você sempre tirar essas pontas duplas. Vai ajudar você manter esse volume na ponta do cabelo. Talvez é por isso que gere essa confusão na cabeça das pessoas. Agora, é normal perder cerca de 100 a 150 fios de cabelo diariamente? Esse número, gente, não é um número absoluto, tá? Aquelas fases do ciclo capilar que eu já falei, que é a fase anágena, a catágena e a telógena. Diariamente, nós perdemos aproximadamente 10% dos nossos fios, e isso é normal. E pensando de uma normalidade, seria equivalente a mais ou menos 100 fios. Só que a gente tem que pensar que os meus 10% são diferentes dos seus 10%, que são diferentes de outras mulheres. Então, assim, cada uma vai ter um percentual diferente. Quem tem já uma concentração, uma densidade de cabelo menor, os 10% serão menos do que esses 100 fios por dia. E esses fios que a gente perde naturalmente, a gente pode perder, por exemplo, ao lavá-lo? Não, gente. O que acontece é que a gente já tem os fios que se soltam espontaneamente. E às vezes, na hora que a gente faz aquele movimento de lavar, de pentear, aqueles fios que já estavam soltos ou que estavam se soltando acabam caindo, porque o sensorial nesses momentos é mais intenso. Muitas mulheres pensam: estou com queda de cabelo, então vou lavar menos, porque quando eu lavo cai mais. Eu também já pensei assim. E isso é mais um mito, nada mais que um mito. Imagina uma pessoa com dermatite seborreica, que é uma doença do couro cabeludo. Se essa pessoa não lava o cabelo com shampoos adequados e com regularidade, o couro cabeludo fica cheio de fungos, de sebo, gerando assim inflamação e contribuindo para uma queda de cabelo com mais frequência. Então, se essa pessoa começa a exercer esse mecanismo de defesa errado, de poupar a lavagem do cabelo, ela está piorando uma condição básica dela, que já gera queda de cabelo, gerando ainda mais queda. Os fios são como se fosse um elevador. Ele fica preso lá embaixo da pele, porque nós temos a epiderme, a derme e tem a gordura. Os fios ficam presos ali na derme, próximo à gordura. Então, o ato de pentear, de lavar, não é responsável por soltar. O fio, ele já completou o ciclo dele, seja corretamente ou por uma queda. Digamos que ele já subiu o elevador lá para cima da pele. Então,
alguma coisa já aconteceu. Ele já está fadado a cair, porque ele já concluiu o processo dele de vida. E com esse vídeo, eu espero que eu tenha esclarecido como se dá a queda de cabelo. E você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigada. E se seu cabelo está caindo, respira fundo e não precisa entrar em pânico. Lembra que entender o que está por trás da queda é o primeiro passo para cuidar de verdade, combinado? Agora te convido a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Eu sou Liana Silva e para você que me segue, um beijo e até breve. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!